15% da população do DF tem alguma deficiência visual. Mas, na verdade, pouco mais de 2% são considerados deficientes visuais graves e com limitações. Essas pessoas não devem ser tratadas apenas como números ou percentual. Elas precisam de acessibilidade, elas precisam de oportunidade, de emprego, de trabalho, de condição para atravessar uma pista, para andar numa calçada. Elas precisam de equipamentos sonoros, de equipamentos táteis para poder seguir a vida igual a gente que não tem dificuldade. Longe de viver numa sociedade realmente inclusiva, essa é a nossa realidade hoje. A gente vai ver na reportagem da Daniela Brito. Vamos falar sobre isso. Para o Gustavo, sair de casa é sinônimo de correr risco. A partir do momento que você sai de casa, você não sabe o que você vai encontrar na rua. Porque às vezes tem um carro parado em cima da calçada, tem uma pessoa que passa no sinal vermelho e está colocando sua vida em risco, as calçadas não têm acessibilidade, bueiro aberto. Então é uma infinidade de dificuldades que a gente encontra, que muita gente acaba não saindo de casa com medo disso, com medo do que vai enfrentar na rua. Além da imprudência e falta de empatia das pessoas, outro grande desafio é a falta de acessibilidade. Observe o trajeto que ele tem que fazer todos os dias para trabalhar. É desesperador. Aqui não tem nenhuma acessibilidade, porque tinha uma parada aqui na frente, que depois que foram construir o viaduto, eles tiraram essa parada e não colocaram novamente. Então fica difícil todo dia vir aqui para treinar, porque cada dia a gente tem que ficar dependendo de alguma pessoa para poder dar uma carona, tanto para chegar quanto para sair. E não para por aí. A Denise é presidente da Associação dos Deficientes Visuais e aponta outra dificuldade vivida por eles: a falta de oportunidade no mercado de trabalho. A gente precisa de mais acessibilidade e, através da acessibilidade, a gente tem toda a autonomia para trabalho, para lazer, para diversos pontos, né? Então, se a gente não tiver autonomia e acessibilidade, fica um pouco mais complicado. A reivindicação da Denise é comprovada por números. De acordo com a pesquisa realizada pela Codeplan, o deficiente visual tem 52% menos oportunidade de trabalho. A Codeplan foi em 35 mil domicílios diferentes do DF para realizar a pesquisa, que mostrou que 66 mil pessoas têm alguma deficiência visual mais grave. O resultado dessa pesquisa é fundamental para a criação de políticas públicas que beneficiem o deficiente visual. Informar as políticas públicas é fundamental para que os gestores possam desenhar essas políticas, né? A gente sempre compartilha esses dados com as secretarias, nesse caso a Secretaria de Pessoas com Deficiência, a Subsecretaria, e esse trabalho é feito de forma tão conjunta que desde quando a gente está montando o questionário, a gente está em contato com as secretarias do GDF para saber o que eles querem, o que é importante para eles. Até uma idealizadora de projetos de acessibilidade no DF e afirma que os deficientes visuais são tão competentes quanto as pessoas que enxergam. Basta que a gente acredite, invista em treinamento. Eu acho que essa parte, as empresas privadas, elas têm que se empenhar mais nesse papel. Nós precisamos qualificar e empregar essas pessoas que têm essa qualificação. Essas pessoas não é porque elas têm uma deficiência que elas deixaram de ter a competência. Muitas vezes essa doença, a deficiência visual, ela avança já com a pessoa mais velha. E essa pessoa teve um estudo, teve uma qualificação, por que tirar ela do mercado? Então, a inclusão é uma coisa muito importante. E com relação às políticas públicas de saúde, esta médica oftalmologista diz que 80% das doenças com cegueiras podem ser evitadas. Essas consultas periódicas com oftalmologista, elas realmente previnem a cegueira. De 70% a 80% das doenças, né, das causas de cegueira poderiam ser evitadas com a consulta periódica ao seu oftalmologista. E olha, a gente tem a lei de acessibilidade, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem várias normas de acessibilidade no país. No entanto, a realidade é que essas pessoas não têm a menor dignidade no aparelhamento público, nos órgãos públicos, nas oportunidades de trabalho. Você pensa até na sua casa, se uma pessoa deficiente visual for até a sua casa, chegar até o seu quarto, ela tem facilidade para fazer isso?
Se a gente não pensar nessa acessibilidade à nossa volta, a gente não está pensando no outro. E amanhã a gente pode. Hoje a gente não tem dificuldade, mas amanhã a gente pode ter. A gente precisa falar sobre isso, tá?